Então, galera, hoje a gente vai falar de um problema de entrevista técnico por telefone, tá? Então, vamos supor que a gente está fazendo aqui uma entrevista por telefone que acontece. A gente vai fazer em português, mas é bem provável que vocês façam em inglês também. E quem estiver assistindo no YouTube, a gente tem uma sessão que a gente se encontra toda terça-feira, 1 hora no horário de Brasília. E aí, se você quiser vir participar com a gente, sinta-se convidado. Então, o problema é o seguinte: você tem um tanque, tá? Um tanque mágico. Vamos supor que você tem um tanque mágico. E aí esse tanque, ele é separado a cada X unidade de distância por um muro que você pode levantar o muro ou você pode descer o muro, certo? Então vamos supor, nesse exemplo seria um tanque com 10 muros ao longo do caminho e cada muro tem uma altura específica. Então, por exemplo, o primeiro muro tem 1 metro de altura. O segundo muro tem 2 metros de altura. O terceiro muro tem 1 metro de altura. E assim vai. Cada muro tem uma altura. Você pode levantar ou abaixar esses muros, certo? Considere que a largura, vamos dizer assim, os muros laterais desse tanque são sempre vai bater na altura do maior muro, beleza? E aí o meu problema é o seguinte: como que você identifica o par de muros que eu levanto, tá, nesse tanque? O par de muros que eu consiga armazenar o maior volume de água dentro, entre eles. Conseguiu entender? Eu queria um voluntário para começar repetindo, né? A gente aprendeu que a gente repete a questão e a gente de repente faz alguma pergunta. Então, algum voluntário para repetir, dizendo como que entendeu e de repente fazer algumas perguntas? Ou eu posso voluntariar alguém aqui? Eu vou voluntariar. Filipão, comece aí voluntariando você, cara. Boa. É, então, eu entendi que a gente tem. É como se fosse um reservatório de água e ele é dividido em diferentes partes que é definido por esses muros, né? E são partes variáveis. Posso ter uma divisão variável conforme a configuração que eu definir. E aí eu preciso definir uma configuração desses muros de forma que eu identifique onde eu consigo armazenar maior quantidade de água. Qual é o par de muros? Então, por exemplo, tá aqui meu tanque. Quer dizer, eu tô fazendo por telefone, né? Então eu não posso fazer gestos, você não vai ver a mão do entrevistador. Mas no seu tanque você tem a distância entre um dado par de muros, certo? E a altura de cada muro, tá? Que vai definir o volume de água que eu posso armazenar. Então, qual é o par de muros que vai me proporcionar que eu armazene mais água possível? Entendeu? Uhum. Então eu tenho a distância e a altura, a distância de cada muro entre si e a altura dos muros eu defino. A altura dos muros é dada pelo problema. Então, por exemplo, o muro, vamos dizer, o muro na posição N, ele já tem uma altura fixa. Na posição N é 3. Na posição N mais um é 4. Entendeu? Na posição N mais 5 é Entendi. 2. E aí cada muro tem sua posição. Tem sua altura, desculpa. E você não perguntou. Entendi. Quer dizer, vamos lá, alguém tem alguma pergunta? É, aí o Preciso de cálculo do pergunta. volume da água, né? O cálculo do volume da água. Como é que é feito base vezes altura? Tipo, a base seria então a distância de um muro com o outro, vezes a altura do menor muro, no caso. Seria isso? Vezes a altura do menor muro. Sim. Mas e a. Tá faltando uma coisinha aí. Vai lá, o entrevistador não vai te entregar. O Davidson tinha levantado a mão. Davidson, você tá mudo. Tá mutado. Eu posso considerar que a distância entre os dois elementos é a quantidade de metros quadrados que tem entre eles, por exemplo, de volume quadrado. Cara, você Volume pode. não, né? De área quadrada, né? E aí seria a distância entre eles. E a altura menor, como o Felipe falou, vezes para se pegar a cubagem, né? Aí você vai ter que multiplicar um pelo outro mesmo. Sim. É... Aí fica algumas questões. Por exemplo, o volume é o volume cúbico, certo?
Então tem uma Isso. unidade, Uhum. teria uma unidade faltando. O entrevistador não vai te falar isso, tá bom? Pois é, tá, tem uma unidade faltando, por isso que eu perguntei. Eu posso assumir que a distância entre os elementos seja a área quadrada entre eles, por exemplo? Porque aí eu já não está faltando uma distância mais, porque aí eu estou falando em áreas quadradas. Por exemplo, a cada item seria por metro. Vamos resumir dessa forma. Então, se eu tenho 3 elementos de distância, eu teria 3 metros quadrados de distância entre eles. Aí eu pegava a menor altura e aí eu consigo a cubagem que eu estou tratando a distância como metros quadrados. Eu vou dar. Eu tenho uma dica, eu entendi esse raciocínio. Eu acho que para simplificar, tá bom? Nesse problema específico, eu acho que você pode ser um pouquinho mais específico nas medidas. Por exemplo, para fazer o cálculo de volume, você tem altura, largura e profundidade, certo? Isso. Então, o muro, a altura do muro vai te dar a profundidade, certo? A distância entre os muros vai te dar a largura, ou o comprimento, mas vamos supor a largura. Então você tem a largura, a profundidade, e você não tem o comprimento. Entendeu? E aí a sua pergunta seria, eu posso considerar o comprimento porque todos os muros vão ter o mesmo comprimento? Então é indiferente. Ou sempre considerar ela sempre 1. Porque sempre vai ser o mesmo comprimento para todos os muros. Ou seja, meu tanque é retangular, entendeu? Mas sim, o seu tanque é retangular e todo o comprimento vai ser o mesmo. Então você pode fazer o cálculo do volume como se fosse só o cálculo da base vezes a altura. Então seria a área ao invés do volume. Mas o Brunão tinha levantado a mão. Brunão, diz aí. Não, o Jadson tinha levantado antes de mim aí. Desculpa. Então vai lá, Jadson. Não pode ir, Bruno. Vai lá. Não, Esse problema aí eu conheço, Conhece? Entendi. Não, eu tava pensando justamente nessa questão da terceira dimensão, se era retangular, era o que eu pensei. Não exatamente com essas palavras, mas sim. A outra coisa que eu pensei que a gente considerou que o muro, ele vai sempre tocar no teto ali onde ele estiver, né, que você falou. Isso. Então, por exemplo, eu posso ter lá no meio um muro que é muito mais alto que um muro que eu tenho na extremidade. Uhum. Então, ele é um retângulo, se a gente olhar de cima, se olhar lateralmente, ele não é um retângulo. Uhum. É Exatamente. isso. É isso. Então, por exemplo, Ok. para te dar um teste, um caso de teste para esse caso que você deu, vamos supor que todos os meus muros têm a altura 1, certo? Todos. Com exceção de um no meio, em alguma posição que tem a altura de 50. É possível. Entendeu? Entendi. Não necessariamente porque eu tenho um alto, eu vou ter o par equivalente da mesma altura. Entendi. E aí, nesse caso, se eu tenho de 50, esse muro no meio seria mais alto, porém, ele ainda teria só o volume de 1, a altura de 1, porque o muro do lado faria transbordar se eu enchesse até os 50. Exatamente. Então, a definição do volume é basicamente definida pela altura do menor muro daquele par, de um dado par. Beleza. Jadson, você ainda precisa perguntar alguma coisa? Não? Eu tenho aqui, ó, o Daniel. Daniel, você é o próximo aqui da minha... Da listinha. Você tem alguma pergunta? Tá conseguindo acompanhar? Mais ou menos. Na verdade, essa questão, vai ter as alturas do tanque. No cálculo do volume, a gente vai excluir uma dimensão, que seria, por exemplo, a largura, que seria idêntica para todos, certo? É isso. Então, meio que a gente... na verdade, o X da questão é só calcular o gap entre um muro e outro sempre. Seria mais ou menos isso. Meio que, tipo assim, a área daquele gap, né? Que o volume seria desnecessário nesse caso. E meio que vendo até um momento que aquele gap se quebra, digamos assim. Quando você tem um muro muito mais alto, que a gente não vai mais passar para outro, seria mais ou menos isso. Esse caminho? Seria mais ou menos esse caminho. Eu preciso que você o resultado do seu algoritmo seria um par de muros. Na posição X e na posição Y. Esse par vai me dar o maior volume. Entendi. Aí, no caso, você falou também da fonte de água, né? Que estaria sempre do maior, né? Então, tipo... Fonte de água que estaria sempre do maior, desculpa. É que você falou dos tanques, né? Então, tipo assim, a gente pode considerar que sempre, tipo assim, água, se tiver dois muros extremamente altos, a água vai topar mais ou menos até ali, entre eles? Seria isso? Não, eu disse o seguinte, se
Uhum. Esses muros laterais, que são, porque a gente está vendo esses muros assim, né? Os muros Sim. paralelos. Os muros Isso. na outra posição, assim, você pode considerar que eles são altos o suficiente para sempre Na serem outra posição. capazes de cobrir o muro mais alto. Então, Entendi, seria entendi. isso. Brunão, tu tá com a Pronto, mãozinha perfeito. levantada, cara? Tô. Eu tenho mais uma perguntinha aqui, mas eu acho que eu consigo já imaginar alguma maneira da gente sair disso. Eu tô conseguindo imaginar aqui na minha cabeça como se fossem diversas barras de um gráfico, por exemplo, e eu quero pegar o maior volume ali. Então, por exemplo, se eu tiver uma barra aqui com tamanho 10, aqui ó, com tamanho 10, mas no meio eu tenho uma 5, se eu levantar essas duas, vai transbordar lateralmente. Então, eu teria que pegar no máximo a altura 5, seria isso? Exatamente. Não, calma aí, desculpa. Vamos Se você tem um par de duas de 10, aí você tá dizendo? 2 de 10. Isso. No meio eu tenho uma de 5. Então, as duas, se eu levantar as duas de 10, eu ainda vou poder pegar só 5. Eu não vou poder pegar 10 Não. considerando as duas. Não. Vou poder Você pegar no Você vai máximo poder Você 5. pode pegar 10. Você pode pegar o Que aí par. 10 já passa de 5. Meio que as duas de 10 fariam um balde, digamos assim, tancão. entendeu? Que ia ser um bucket, né, para contar. A de 5 não vai fazer diferença lá dentro delas. Exatamente. Então, Só dependendo no volume. do muro que eu tiver, não vai fazer diferença. Por exemplo, ali eu tenho 5, mas se eu tiver 50, o maior volume vai ser de 10 e 10. Eu desconsideraria o meu muro de 50 metros que eu tivesse no meio, porque ali eu vou passar no 10, né? Ou não conseguiria pular pro 10. Conseguiria sim. É porque sim. muda. Você pode. É porque muda. Vamos supor o seguinte. Deixa eu só tentar raciocinar aqui, né, rapidinho. Diz aí. É porque aí eu tô me lembrando um pouco até de um algoritmo que o Bruno trouxe um tempo atrás, que naquela ocasião era um algoritmo de busca, que a gente usa uma variável e conforme a gente vai rodando o nosso algoritmo, a gente vai comparando com aquela variável que a gente está usando. E se a distância passa daquele valor que a gente tem, a gente volta. Porém, chegou um determinado momento que a gente muda qual que é a variável que a gente está olhando como base, como referência. E eu estou entendendo que mesmo se aplica para esse contexto. Se eu tenho duas barras de 10 e elas estão numa distância X, e eu tenho barras menores ou maiores aqui, mas a minha distância ela supera em litros, né, o tamanho da barra no meio, então eu considero a base. Mas se eu tenho uma barra grande que o tamanho dela supera o multiplicador da minha base, então eu passo a considerar a altura. Então essa variável ela vai mudando, entendeu? Eu não sei se foi claro, mas na minha cabeça está fazendo sentido. Eu acho que faz sentido. Depois a gente vai ver como que isso se aplica na prática, mas eu entendi. Se você considera vamos dizer assim, a base do cálculo sendo a distância ou a altura, né? Como fosse a base do cálculo. Boa. Davidson, você levantou a mão? O pessoal está desconsiderando uma frase que você falou lá no início do enunciado. Suponha que o tanque é mágico e que você possa levantar e diminuir qualquer muro. Então, a de 5 que está no meio, você vai tirar ela fora. Se tivesse uma de 50 no meio, você tira ela fora. E a outra questão é sobre o que o Felipe falou. Ontem, eu e o Jadson, a gente resolveu um problema exatamente com esse algoritmo e eu lembrei do Bruno ontem, falei, olha, eu lembro disso aqui porque eu lembro do Bruno explicando, e a gente alterando qual que era a referência, e a gente conseguiu resolver um problema ontem com a complexidade menor do que a sugerida pelo problema. Foi bem legal, e foi exatamente com esse algoritmo que o Bruno tinha sugerido. Aê, Bruno. E eu acho que é exatamente a solução que a gente fez ontem, viu, Jadson? Só que inverte, em vez da menor, nós vamos procurar maior agora. Vamos ver. Eu vou... Carol, se você puder falar, Jandoso, você tem... se puder falar, você tem alguma pergunta? Tá tudo certo? Dá pra começar a resolver o problema? Não, acho que de pergunta não, tá tranquilo. Eu tô aqui quebrando minha cabeça um pouquinho. Tá. Kelvin, se puder falar, tá tudo certo? Podemos começar a resolver? Tem alguma pergunta? Se puder falar, não tem problema. Tá. Então, olha só, vamos só revisar para todo mundo que tá na mesma página. Você tem um tanque mágico, tá? Os muros de dois lados são infinitos, vamos dizer assim, pronto. Os muros são infinitos de dois lados. Tranquilo, Calvin, de boa.
E aí você tem que colocar muros ali entre, né? Que para você conseguir armazenar o maior número de água possível. Armazenar maior quantidade de água. A maior quantidade de água possível. Então, cada posição tem um tamanho de muro que você pode colocar ali. Então, na posição qualquer que seja N, naquela posição o muro tem que ser da altura X. Então, você tem vários muros de várias alturas e você tem que me dizer qual é o par de muros que você coloca que faz caber o maior volume. Então, só para vocês entenderem, esse problema ele podia ser de área. Eu poderia ter falado para vocês como entrevistador que seria a área, qual é a área que você pode, do maior retângulo que você consegue colocar ali dentro. Por que eu usei volume? Por que eu não usei área? Se o problema foi transformado em área, certo? Ele começa o volume e ele termina a área. Por quê? Porque isso testa a capacidade analítica de vocês e de vocês conseguirem simplificar o problema. Entendeu? Então ele foi intencionalmente mais difícil, sabendo que ele já poderia de cara ser reduzido de volume para área. E você já começar a reduzir o problema. Então é um teste da capacidade analítica do candidato. Beleza? A Carol levantou a mão. Não, só para revisar o problema, porque o pessoal vai ficar aí desenvolvendo, dá um tempinho para eles pensarem. Mas eu tenho um tanque que poderia ser uma piscina, e o fundo dele é reto. Isso. Não é, por exemplo, uma parte ele tem 1 metro, outra parte ele tem 5. Não. Não. E eu posso ter mais do que 4 paredes, apesar dele ser retângulo. Ou eu tenho 4 paredes e 2 eu tenho valor definido. 2 você tem o valor definido. 2. Mas eu tenho no máximo 4 paredes, ou eu poderia ter mais? Você tem no máximo 4 paredes. Isso. E aí você, então. supor, se 2 lados, os lados opostos, tem altura definida, infinito, tá? Os 2 lados que sobram, você tem altura variável. E altura e distância variável. Só que para cada unidade de distância, você tem uma altura fixa. Entendeu? Tá. E aí tem uma questão também, ó. Essa é uma entrevista, esse é um problema típico para telefone, certo? Porque você não tem nenhum recurso gráfico, você não tem nada. Então, também é testada a capacidade de se comunicar e de sintetizar o raciocínio e fazer o entrevistador andar com você e vocês entenderem o problema juntos. Faz sentido? Fala aí, Bruno. Filipão, tu levantou a mão. Nesse caso, a entrevista telefônica, ela é uma entrevista telefônica mesmo, tipo, Telefônica. a solução, por exemplo, no final, eu não escrevo nenhum código, eu dito o algoritmo. Você fala em voz alta, isso. Você fala em voz alta. Exatamente. Jadson. Pegando o gancho aí do que o Felipe falou, nesse caso, como é telefônica, eu não vou falar um código, eu crio uma variável para salvar essa posição do muro, né? Vai ser algo tipo mais mundo real, falando assim, né? Exatamente. Não é tão esperado que você saia com um algoritmo escrito, por exemplo, abre parênteses, fecha parênteses, passa variável. Você não vai ditar o algoritmo escrito, certo? Mas é esperado que você saia com a complexidade, pelo menos. E que você você consiga demonstrar oralmente algumas questões. Nessa piscina imaginária eu consigo ver as 2 extremidades? Cara, nessa sua piscina imaginária, as distâncias são todas hipotéticas, então você pode considerar que o dia está nublado, ou que você... Eu sei para onde você está indo, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, não tenta se escorar para resolver esse problema no fator humano de conseguir ver ou conseguir fazer uma comparação, vamos dizer assim, visual. Tá? Você tem que ir lá, olhar o muro na frente dele, falando, esse muro tem altura X. E aí você analisa assim, 1 a 1. Beleza? Vai lá, Brunão. Eu posso começar a tentar dar uma possível solução, alguma coisa do tipo? Demorou. Vai lá. Bom, olha só, o que eu faria ali, eu tentaria fazer um problema, a solução desse problema de uma maneira linear. Como é que eu pegaria? Eu pegaria o primeiro muro e veria, tipo assim, ele tem altura de 3. Certo. Então ele tem altura de 3, a largura de Y, eu vou calcular aquela área ali.
Beleza, esse muro foi. Aí eu vou pro segundo muro. Eu vou ver, por exemplo, se ele tem altura de 2. Se ele tem altura de 2, ele não pode pegar toda a altura anterior. Ele pode pegar 2 da altura dele, mais a largura, mais 2 da altura do outro, porque o 3 vai fazer ele transbordar. Certo. E aí o que eu faço? Eu vou pegar e vou ter esses dois valores, eu vou comparar e já vou saber ali qual dos dois vai me dar o maior. Entre o primeiro e o segundo. Entre o primeiro e o segundo. E aí eu vou pro terceiro muro. Supondo que o terceiro muro tem altura de 5. Então ele já é maior do que o primeiro. Então eu sei que o meu teto ali nesse momento é 3. Então tem que ir guardando qual é o meu teto ali e calculando para ver se está me dando maior ou menor. E eu sempre vou guardando simplesmente a maior quantidade até o final deles. Como são 10 muros, isso daí não vai ser bem pouco custoso. Mas eu tenho uma... Eu só acrescentaria uma coisa. Diz aí. Pode falar? Nessa regra do Bruno aí, eu só acrescentaria uma coisa. Você começou de uma extremidade e na outra. Aí você vai caminhando. Quando você achar um que é menor do que o muro que você já tem, aí você para e começa a caminhar com o outro índice do outro lado. E aí, para ver se ele é menor ou maior. Porque em um determinado momento, quando você começa a diminuir, aí você tem que começar a testar o outro lado com o maior que você já tem. Porque senão você pode passar um muro que seja maior e que armazenaria mais água do que um que você ainda não sabe. E aí você armazena o lugar dele. Você vai armazenar as posições, você vai percorrer tudo, mas você vai armazenar as posições. E vai testar todos. A solução que o Bruno passou, eu entendi o que você falou, Davidson. Agora, a solução que o Bruno falou foi: você começa com o primeiro par de um lado, certo? Eu vejo uma complexidade exponencial nessa parada aí. É quadrática, na verdade. Pra mim, essa complexidade é quadrática. Porque você compara o primeiro muro com todos, depois o segundo muro com todos, depois o terceiro muro com todos. Pra você conseguir... Não, ele tá usando 2 ponteiros. Não, é 2 ponteiros, e aí o que acontece? Você vai ter, na verdade, a complexidade vai ser de 2N. Como não tem 2N, vai ser só N. Desculpa te interromper. Então, deixa eu voltar pro Bruno. Brunão, tá, como que você compararia, por exemplo, sabendo, vamos supor que no nosso exemplo hipotético, o par ideal são os dois do meio. Todo mundo tem Os dois do meio. Os dois do meio são os maiores. Como que você chega nos dois do meio? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou guardar a altura do maior muro, sempre. É uma coisa que eu vou ter que acompanhar. A altura do maior muro e a posição que ele se encontra. Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, quando eu cheguei no muro de 5, eu sei que o meu anterior, maior do que ele, é 3. Certo. Então, eu posso usar no máximo o tamanho de 3, mas agora eu tenho um tamanho de 5. E eu vou passando. Quando estiver para o lado, eu sei que eu posso usar 3 até o início da piscina. E eu sei que se eu estiver usando simplesmente do lado, eu posso chegar até 5. Entendeu? Então eu vou ter que considerar esses fatores aí. E aí eu vou ver, tipo assim, o que me dá mais vantagem? Eu usar esses 5 completos que eu tenho agora, ou eu vou pegar aqueles 3 que eu tenho até o final? Que aí tu vê a distância, né? Uma coisa que eu não entendi é, você tem 2 muros, tá? Ok. Eu tô tentando acompanhar o seu raciocínio e pelo que você tá me dizendo, você tem 2 variáveis auxiliares, que é posição de um dos muros, e você tem a altura desse muro que você está guardando. O que eu não entendi é que, na verdade, você tem um par de muros. Sim. Qual muro que você dá o passo para a direita ou para a esquerda, e como que você decide qual muro que você vai andar? Porque pela sua explicação inicial, eu entendi que você vai pegar o primeiro muro e vai comparar todos os muros com esse primeiro. Sim. Aí sim. depois, aí você tem o primeiro, todos os pares que combinam com o primeiro. Como que você faz os pares que combinam com o segundo? E assim por diante. Então, teoricamente, se o segundo ele tem uma altura, por exemplo, de 3 e o anterior tem uma altura maior do que a dele, eu não preciso comparar com o segundo. Nunca. Esse já é o primeiro ponto. O segundo ponto é que à medida que eu for carregando, que eu for indo para o próximo muro, eu já sei qual é a combinação anterior que me dá o maior volume. Então só preciso ver, tipo assim, qual é a combinação máxima que eu tenho entre esses 2 muros agora. Vamos supor que os 2 têm tamanho 10, então tem essa combinação de 10. Aí eu vejo essa combinação sozinha, ela é maior do que o que eu tinha anteriormente? Se ela for maior, aí eu vou ter que combinar a partir dali. Se ela for menor, aí eu vou ter que ver a altura máxima do que eu tenho anterior, por exemplo, seria 3,
Então, se eu botar 3 aqui, agora eu tenho altura, eu tenho a combinação máxima. Eu não preciso combinar todo mundo. Eu vejo o que eu tenho entre aqueles dois muros e o que eu tenho anteriormente. Cara, Eu não sei se... isso ainda não responde, isso ainda não me responde. Eu tô entendendo o que você tá dizendo, mas antes de passar ali pro Felipe e pro Jadson, olha aonde que eu tô preso, tá? Supor que você Ok, tenha 5 muros, beleza? ok. Aí você tá você tá analisando o primeiro e o terceiro, na posição 1. Eu vou começar a contar: 1, 2, 3, 4, 5. Então na posição 1 e 3, beleza? Uhum. Na sua explicação, eu tô entendendo que o muro que tá no meio, que é o 3, você vai mover pro quarto, certo? Só que se, por um acaso, como que você faria para não, eu não vou mover o do 3 pro 4. Como que eu movo do 1 pro 2? Em que momento que eu tiro do 1 e vou pro 2? E comparo outro par com movendo o outro Então, ponteiro. Como que você supondo que o decide primeiro como você vai mover? muro tem altura 1. Então, vamos botar que a largura também seja igual para todos eles, só para exemplificar nosso caso aqui. Então, tem 1 vezes 1, eu tenho 1. É minha área ali. Perfeito? Aí eu vou pro segundo. O segundo tem uma altura 2. Você tá movendo, Quando você eu tá olho movendo para da trás... direita. Você move o da Não, eu não direita. tô movendo. Eu só tô vendo agora. Eu tô vendo primeiro ali. A altura do primeiro muro é 1. Porque eu tô olhando os dois primeiros muros ao mesmo tempo, na verdade, né? A altura do 1 e do 2. Aí eu vi que a altura aqui é 1. Se a altura é 1 e do outro é maior do que a dele, então tem que considerar 1 como teto, então minha área aqui é 1. Uhum. Aí eu vou pro próximo. Aí eu vejo. Esse daqui, por exemplo, tem altura de 2 e o outro tem altura de 3. Quando eu for ver que esse tem altura de 2, eu vejo que o próximo dele tem uma altura de 3. Então eu posso utilizar 2. Quando eu fizer 2 vezes 1, eu já tenho o tamanho de 2. Ah, então você Se vê eu tenho o 2 pra tamanho de frente. 2... Não, eu vejo 1 para frente. Eu tô com o que eu tenho, eu comparo o anterior e depois. Se eles passarem do meu, eu pego o teto do meu. Se não, eu pego o teto do mais baixo, do mais alto. Do próximo, no caso, para saber a área daquela região. Entendeu? Por exemplo, olhando assim, por exemplo, nas nossas imagens aqui, dá para imaginar isso. A primeira ali, na minha aqui, seria embaixo, é o Daniel. Então, a primeira área é 1. A segundo muro tem a altura ali que vai até a altura do Jadson e do Felipe. Eu acho que é porque a gente E ela tem a não mesma vê na largura. mesma ordem. A gente não vê na mesma ordem. É... Tá na linha do meio, na linha do meio. Então, tipo assim, a partir daquele momento ali, eu já consegui pegar 2. Se eu já peguei 2, ele já é maior do que o primeiro muro. Então, eu já passo que meu início vai ser, no mínimo, esse segundo muro, entendeu? E assim eu vou fazendo até o final, porque eu sei que esse muro é o mais alto e ele já me deu uma combinação aqui que é maior do que se eu usar o Bom, primeiro. dá uma pensada. Uma resposta que eu não tive foi: eu só tô vendo o ponteiro da direita movendo. Entendeu? Eu não tô conseguindo acompanhar. Você tá dizendo, tá, beleza, eu peguei o primeiro e o segundo. Aí eu vou ver o terceiro. Quando você fala vou ver o terceiro, eu entendo que você vai pegar o ponteiro que tá à sua direita e vai mover o ponteiro pra a próxima posição. Só que aí você falou, Sim, e se o próximo for tanto? Aí eu começo a me confundir. O próximo, então entendi. significa que você Acho vai que mover vou ler aqui. duas? Você vai mover Não, uma? o que eu quis dizer é o Porque seguinte: dois ponteiros. você só sabe a altura do próximo quando você move o ponteiro pra ver quem é o próximo. Entendeu? Sim, mas o que eu vou guardar são minhas máximas áreas. Eu pego o primeiro muro, segundo muro. Eu vejo que tem altura 1. Aí, beleza. Eu vou dizer que eu vou pegar então do primeiro muro ao segundo. É o resultado do meu problema até agora. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui que está no segundo e vou mover ele para o terceiro. Aí eu vou ver, por exemplo, ele é mais alto do que é o meu segundo aqui. Aí o que eu vou fazer? A área total que me dá aqui, por exemplo, seria 2, 3, depende da altura que esses dois muros. Que é o que eu estou comparando agora. Só disse que esse aqui é meu primeiro e que ele tem altura 1. Certo. Se a área que eu conseguir entre esses dois muros for maior do que a área que eu tenho aqui, eu já vou passar então esse primeiro muro para como sendo esse agora é o início, e essa é a minha área. Mas se ele for menor, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ver, e se eu descer a altura dele, a altura máxima que eu tenho no meu início? Qual é a área maior agora? É essa área completa, do 1 ao 3, ou é Então, a área verticalmente? E aí eu defino. na hora da entrevista por telefone, você não vai ter o gesto, tá? Sim, Mas, então assim, eu acho que tá faltando, de repente, usar, por exemplo, uma terminologia que seja mais fácil de acompanhar. Por exemplo, ponteiro da esquerda, ponteiro da direita. Movo pra esquerda, movo pra direita. Que eu acho que é o que tá faltando. Mas eu olhando pra você, quando você move o ponteiro da direita e dá um passo com ele pra direita, aí você tá dizendo, não, aí beleza, aí eu pego o ponteiro da esquerda e coloco ele aqui,
Então aí você vai ter 2 ponteiros na mesma posição. Nesse momento. É o que a minha cabeça processa tentando acompanhar seu raciocínio. Que é uma, vamos dizer assim, aquele seu par estaria. Eu ainda não entendi como esse par seria formado. Entendeu? É que par que tá vendo então? Se eu tô com os 2 ponteiros na mesma posição e tal. Mas, cara, a gente vai revisitando. Eu acho que o teste é exatamente esse. A gente praticar como que explica isso por telefone, sem fazer gesto, de forma que seja inteligível. Filipão, você tinha levantado a mão? Fala aí. Não, eu ia dar uma outra sugestão aqui também de solução, mas não sei se ainda dá tempo. Fala aí. Tá. A ideia é manter 2 ponteiros e eu ter praticamente 3 variáveis, onde eu guardaria 2 variáveis, seria o par de muros, onde a ideia seria guardar os meus 2 maiores muros, né, o maior e o segundo maior, e a terceira variável seria justamente o produto da multiplicação que chega no resultado da área. Então seria o resultado, seria a área que eu tenho. E aí eu, com os 2 ponteiros, eu ia varrendo todos os muros que eu tenho e fazendo essa comparação de o muro que eu tô agora é maior do que o meu maior, que eu já tenho nas minhas variáveis, quando que eu tenho, sei lá, as variáveis sejam menor e maior, mas são os 2 maiores muros. Então o muro que eu tô é maior do que o meu maior. Se for maior do que o meu maior, a ideia seria colocar o maior no lugar do menor, esse novo maior na variável maior, pegar a distância entre eles e verificar quanto que dá o produto dessa multiplicação. Deixa eu te interromper, desculpa. Não deu nada. Do jeito que você tá falando por telefone, assim, porque esse é o teste que a gente tá fazendo aqui agora, né? Velho, não dá pra seguir, velho. Desculpa, não... Tá começando a ficar... Aí eu pego a variável, substituo uma pela outra, eu não sou capaz de entender o que você tá falando. Ai. Ó, deixa eu tentar... Bom. O Daniel levantou a mão. Diz aí, Daniel. Acho que seria mais ou menos só um complemento aí também do que o Bruno e falaram. É que, por exemplo, até para tentar mais ou menos, tem que entender se eu entendi as soluções dele e explicar. A ideia seria basicamente, bem semelhante até, né? Você ir seguindo e encontrando os gaps entre os muros. Então, a partir da altura do muro, você vai sabendo se aquilo é um gap ou não. Então, por exemplo, se o primeiro, vamos dizer, é 3, aí você passa para o segundo muro, que seria 2, aí você continua meio que somando na área e na solução, que seria as variáveis que for sugerida de guardar. Então, eu guardaria tanto os 2 muros extremos, quanto a área resultante. Então, a partir do momento que eu encontro um muro mais alto, que meio que... que quebraria esse gap, por exemplo, se eu tiver um muro muito maior, que então aí esse gap deixaria de ser contabilizado. Então eu guardaria essa solução prévia e passaria a contar novamente a partir desse muro alto que eu vi. Então, basicamente, porque como eu tenho muros de vários tamanhos, eu teria gaps específicos. Então eu tenho que basicamente encontrar os gaps e ir salvando o maior gap que eu encontrei até então. Eu vou tentar direcionar aqui nos 10 minutos finais, direcionar para uma outra solução. Jadson, eu vi que você está com a mão levantada, mas eu vou te chamar daqui a pouquinho, tá bom? Se você deixar. Se fazer o par, tá, de um lado só e trocando o par e aumentando ele em uma direção, vamos supor assim, da direita para a esquerda, desculpa, da esquerda para a direita, que é o que a gente está pensando. Eu penso assim, ó. Vamos supor que o seu primeiro par, primeiro, seja 1000 e 1000. Certo? 1000 e 1000. Todos, 100% dos outros muros, todos eles têm altura 1. Todos. Você pode me dizer que o seu melhor par é o primeiro e o segundo? Esse é o seu par? Verdadeiro ou falso? Falso. Quem falou, vai lá. Então vai depender da quantidade de muros que eu tenho, né? Se eu Porque tiver a base 2.000 muros, o meu melhor par
são muros mais baixos do que os mais altos. Você entendeu? Exato. A da É, distância. Aí, o ideal seria você ter os ponteiros começando das extremidades e fazendo um shrink, assim, fechando. O que eu tô dizendo Mas eles vão ter que se passar. Exatamente. O que eu tô Eles dizendo... vão ter que se atravessar. É porque você continua, por mais que achou uma sequência, você ainda tem que continuar, porque você tem que continuar até os dois ponteiros chegar na outra extremidade. Porque ali você pode ter uma combinação que você não testou, porque você estava só de um lado. E aí você pegou o maior, por exemplo. E aí suponha que tem um menor ali que fazendo par com um outro que você ainda não testou, ele vai dar maior volume por causa da distância. Então, depois que você chegou, você está armazenando qual que é a combinação. Mas você continua com ele transpassando, só que você não vai passar exatamente igual, movimentando um e o outro. Porque senão você sempre vai ter a combinação exata, tipo assim, de metade com metade. Você tem que ir fazendo e movimentando. Você só começa a movimentar o outro ponteiro quando você começou você foi aumentando. Aí cheguei num que é maior do que todos. Aí quando eu passei para o próximo ele ficou menor, peraí, então não vou movimentar isso não, vou começar a andar com o outro. Porque aí eu estou pegando os maiores, porque pela distância eu já estou armazenando lá, contabilizando quais eram maiores. E aí você vai deixar eles passarem e chegar até o final, mas você vai ter testado todas as combinações. Eu não acho que você... Eu acho que dá pra fazer sem precisar deixar eles passarem. E essa é eu acho que vai ser o maior aprendizado dessa call aqui de hoje. Dá pra fazer... Beleza. Eu tenho uma pergunta, então. Fala aí. Não, que dá para fazer eu não duvido, mas a minha pergunta é, quando você passar, e aí você está com armazenou um que é maior ou menor, e como você vai saber que vai mudar para o outro, sem considerar, por exemplo, que uma combinação estaria em uma das extremidades, por exemplo, o penúltimo e o último, a penúltima e a última posição é a melhor combinação por causa da altura, melhor do que a largura total da sua array, entendeu? Então, tipo assim, como que eu chegaria nisso se eu já tivesse movimentado? Porque você não sabe a altura de todos, você só sabe da altura do que você está testando naquele momento. A gente vai chegar lá, olha só. Exatamente, você só vê aonde você tá bom? Então, Isso. Se você tem dois ponteiros, se você tem... eu gosto de fazer esse problema colocando uma pessoa de cada lado. Você tem uma pessoa aqui e outra pessoa lá. Você tem um muro, o tanque infinito. Aquela pessoa só vê esse muro. Ela mede esse muro lá onde ela tá. Beleza? Vamos pensar aqui comigo. Por que é importante a gente inverter e fazer das extremidades ao invés de fazer tudo para uma direção só? Porque na hora que você pega das extremidades, você já garante que você tenha a maior largura. Pronto, você já tem das duas variáveis, que é largura e menor altura, certo? Que é o que compõe a área. Uma, você tem certeza que é a maior possível, que é a maior largura de todas. Então você tem o quê? Largura vezes menor altura, certo? Essa é a sua área. Para você mover independentemente de qualquer coisa, para você mover ou um ponteiro ou o outro, certo? Você só move, tanto faz. Vamos supor que você vai mover o da esquerda para a direita, tá? O ponteiro da esquerda, você vai tentar mover ele para a direita. Você pode pegar a sua área que você tem, divide pela altura de onde você está, e você tem que esperar que o próximo ponteiro tenha uma altura maior do que aquela. O próximo muro tem que ter uma altura maior do que aquela. Mas ainda não é o meu melhor par. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Você vai ter que salvar numa variável auxiliar lá o melhor par. O melhor par, para começar, são as duas pontas. Pronto, esse é o seu melhor par. Então, você já começa daí. E você tem que salvar aquela área que compõe que é dada ali por aquele par. Mas, então você tem essas duas variáveis. Aí você vai dizer, não, beleza, vou pegar o da esquerda aqui e vou andar, tá bom? Até, eu achar alguém maior do que eu. Faz sentido. Na hora que eu achar alguém maior do que o da esquerda, o ponteiro da esquerda, eu paro, tá bom? Recalculo a área, e aí eu vou perceber se aquela área lá vai ser menor ou maior, menor ou maior do que a área da maior área anterior que está guardada. Faz sentido? Se aquela área que você calculou for menor, então, por exemplo, vamos dar um exemplo real. Você tem aqui, dos dois lados, das duas pontas, 1 e 1. Então, você tem 1 vezes x, né, distância. Aí você vai fazer x,
Ops, chutei a mesa aqui, meu Deus. Aí você tem x menos 1. Tremeu tudo, desculpa. Aí você vai fazer x menos 1, que é a largura agora. E aí a altura do muro foi para 2. Só que você não está pegando a altura do muro, você está pegando a altura do menor muro. Então continua sendo 1. Então essa área ainda é menor. Certo? Só que agora, como que você decide qual vai ser o ponteiro que você vai mover? Você move o ponteiro que tiver a menor altura. Entendeu? Só fala isso pro entrevistador, velho. Entendeu? Você vai decidir mover na direção oposta, um contra o outro, o ponteiro que tem a menor altura. Então, o outro ponteiro do lado oposto, que está no 1, vai andar até achar uma outra altura maior do que 1. Na hora que ele achar uma altura maior do que 1, ele para, recalcula. Recalculou. Essa área que foi encontrada é maior ou menor do que a área da maior área anterior? Vamos supor, é maior. Não. Salva o par. Esse agora é o melhor par. E aí você voltou o problema do jeito que ele começou. Agora essas são as suas extremidades. Você vai pegar o menor muro, vai andar com ele até achar o maior. Recalcula. Continua andando, recalcula. Aí uma hora você vai achar o par ideal. E você para na hora que os ponteiros se cruzam ou se encontram. E aí você com certeza vai achar o seu melhor par. Davidson, diz aí, brother. Aí você matou, é porque no meu eu estava viciado já com uma solução de ontem que eu tinha falado, mas aí você alterna os ponteiros e aí você sempre alterna quando você se distancia do propósito. E no seu caso você não alterna, além de alternar, na hora de alternar, você faz o mesmo questionamento, olha, esse está menor, mas em vez de você imediatamente alternar o ponteiro, que era esse o meu medo, por isso que eu queria chegar até o final, porque eles iam se cruzar, e ao invés disso, quando eu perguntava se era a hora de alternar, eu ainda completava com uma pergunta que vai me levar a mover, na verdade, para o menor ponteiro, né? Não movendo o outro, se ele já for maior. Exatamente. E aí eu não preciso de realmente passar. Você move, não, entendi. Eu tinha até feito. E como você está trabalhando, com as extremidades, tá? Se a distância entre os muros diminui, você tem que aumentar a altura dos muros para compensar, entendeu? Então você sempre você elimina muita variável e o problema fica muito mais simples. E você explica ele em 3 minutos. Eu acho que eu gastei, 5 minutos para explicar. Mas o exercício, galera, aqui é o seguinte. Se você entender que a linguagem oral, a forma como você explica o problema, você tentar ser mais conciso, usar menos palavras, utilizar uma terminologia que seja fácil de visualizar mentalmente, faz sentido? Porque você fica assim, eu pego o de cá, aí depois o de lá. Aí eu pego o que tá aqui e vou pra lá. E aí eu movo, aí eu vou, aí eu ando. Esse é o teste real do que a gente está fazendo, entendeu? É isso. Se você não alcançar a resposta ótima, deve ter alguma resposta melhor que a que eu dei aqui para vocês. Mas se você não alcançar a resposta ótima, uma coisa que está pesando muito nesse tipo de entrevista é a sua capacidade de interpretar, de eliminar algumas coisas e dizer sucintamente com pouquíssimas palavras e você ser entendido pelo entrevistador. Faz sentido? Então... Faz total. É isso que a gente está treinando. É isso que a gente está treinando. E faz... Eu acho que treinar esse tipo de coisa faz sentido não só para a apresentação oral por telefone, mas mesmo quando você está explicando com o código mesmo, você ser mais sucinto, mais direto. Eu tenho esse problema, eu já até falei aqui no grupo, falei com você também, particularmente, eu tenho esse problema de, às vezes, ter a visão e na hora de explicar, explica demais ou coloca pontos de vista que não são tão diretos e acaba gastando. Foge. Daniel, você tá com a levantada? Eu já vou te falar o seguinte, fala o que você tem para falar e aí se você puder já emendar nesses últimos minutos, tenta explicar a solução. Se você puder. Certo. Eu ia dizer que talvez porque eu nunca fiz entrevista puramente só por telefone, então geralmente é uma call, uma vídeo. Mas eu acho que talvez até para treinar, eu pensando que agora eu treinaria de olho fechado. Talvez até. Boa! Ai, que legal. Porque realmente você não vai ter nem o argumento de suas próprias mãos na sua frente para visualizar, né?
Mas diz aí, você quer tentar, treino mental, né? você quer tentar explicar aí a solução? A solução? Pronto, eu acho que inicialmente eu tentaria meio que dizer o quê? Pronto, eu poderia considerar que, a priori, minha maior quantidade de água possível seria se eu tivesse o tanque todo fechado. Então, eu começaria. Ó, a mão de novo. Mas eu começaria tentando marcar os dois muros da extremidade. E a partir daí, ver qual seria a área resultante entre esses dois muros e guardaria esse valor, tanto as posições dos dois muros quanto o valor resultante da área, e começaria a afunilar para ver se eu acharia dois muros mais altos que teriam uma área maior. Como eu faria isso? Eu pegaria desses dois muros que eu já tenho, o menor deles eu passaria para o muro mais interno e checaria novamente se a área aumentou ou diminuiu. Se diminuiu, eu continuaria adentrando para ver se eu achava um muro mais alto, e se eu, em algum momento, achar uma área maior, eu salvaria esse novo par de muros com essa nova área e continuaria o algoritmo até realmente, como você falou, eu cruzar os ponteiros. Até você cruzar os ponteiros. Seria... Cara, isso. Eu consigo entender uma dica rapidinho, é o seguinte, na hora que você for falar isso em inglês, tá? Sim, claro. Alguns termos ficam mais complicados. Eu acho que é legal treinar, porque ó, você usou aí, por exemplo, afunilar, mover para os muros mais internos. Sim. Porque seria shrinking na hora que você vai falar em inglês alguns termos assim, começa a ficar bem difícil. Exato. Então, treinar esse inglês, bota fé, e usar as palavras mais simples possíveis, mas, velho, eu consegui acompanhar o que você quis dizer. Até porque eu também já tinha a solução aqui do meu lado, então... Sim, claro. Eu acho que todo mundo acompanhou, diz aí. Todo mundo conseguiu acompanhar. Ficou bem mais fácil. Gente, era isso. Eu queria só passar essa dica pra vocês hoje. Eu sei que a gente acabou de chegar no nosso tempo final, mas eu queria só abrir um minutinho, se alguém quiser se manifestar uma consideração final, alguma coisa. Caio, Rafael, Robson, Kelvin, alguma dúvida final? Caróis? Não? Tranquilo, tô tranquilo hoje. Tá tranquilo. Cara, legal demais. Obrigadão então pelo tempo de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê terça-feira que vem. Valeu, galera. Valeu, gente. Um abraço. Falou, pessoal.